no capítulo 5. Aleluia. João capítulo 5. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Não vá sem eu antes lhe falar. Como tu és maravilhoso, tua presença alegra este lugar. Amém, irmãos? Amém. Livro de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Aleluia. Todos acharam? Eita glória! Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E neste jazia grande multidão de enfermos, cego, manco e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Aleluia, Deus. E estava ali um homem que havia 38 anos. Quantos anos tinha esse homem ali? 38. E se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondendo, disse-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou descer, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E naquele dia era sábado. Repete comigo, era sábado. Era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, e não te é lícito levar o leito. E respondeu-lhe aquele que me curou. Ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Pode fechar sua Bíblia. Aleluias. Pode se assentar dando glórias a Deus. Aleluia. Amados irmãos em Cristo Jesus, amados ouvintes da palavra do Senhor, nessa noite nós viemos com uma mensagem, aleluia, que se encontra na Bíblia, como acabamos de ler no livro de João, aleluia, aonde narra essa história verídica, essa história que não é conto de carochinha não, esse aí é um fato que aconteceu. Quando o Senhor Jesus, meu presbítero, ele foi então até aquele tanque na porta das ovelhas, naquele lugar, ele chega ali, como nós acabamos de ler, e a Bíblia então vai nos relatar que ali havia um homem que há 38 anos ele jazia com uma enfermidade nas pernas. Essa enfermidade fazia com que esse homem não pudesse andar. E como a Bíblia nos relata, que acabamos de ler, de vez em quando, ou seja, de um certo tempo, traduzindo para os dias de hoje, nós podíamos dizer, vamos conjecturar, que fosse de ano a ano, descia um anjo naquele lugar, e quando aquele anjo movia aquela água, no mover da água, o primeiro que descesse, ele era curado. Mas vai me chamar a atenção, igreja, que aquele homem, ele era, seu presbítero, trazido até ali, porque ele não andava. Alguém trazia, ia lá, pegava ele, trazia e colocava ele ali. Mas quando a água era agitada, ele precisava de quê?
de alguém que colocasse ele na água e que ele fosse o primeiro. Mas ele não tinha ninguém. Às vezes é muito fácil pegar, trazer e colocar. Dali para lá você se cuida sozinho. Meu Deus. Não é desse jeito. Mas a Bíblia vai dizer, que um homem se comoveu de íntima compaixão daquele homem. Glórias a Deus. Até então, naquele lugar, igreja, todo mundo que chegava ali, que estava ali, aí no mover da água ele pulava, no mover da água ele entrava. Se ele tinha um braço ressecado, ele ia lá, pulava primeiro, colocava o braço, saía dali com o braço, ó, perfeito. Se ele tinha uma enfermidade, meu irmão, numa da perna, o anjo moveu a água, ele ia com uma perna só, pulava. Mas aquele ali era nas duas pernas. Meu Deus. Como é que ele ia descer? Se ele não tinha ninguém que colocasse. Mas o Senhor Jesus chega para ele e primeiro faz uma pergunta, irmãos. A primeira, olha só, a primeira coisa o Senhor faz uma pergunta. Eu nunca vi na Bíblia o Senhor fazer algo sem antes ele perguntar, olha só. Meu Deus. Sem antes ele perguntar, sem antes ele lembrar. Já aconteceu com os irmãos de às vezes, olha, eu quero ir lá para aquele lugar, mas o seu coração fala assim, não vai. Não, aí você vai e tema, depois você fala, puxa vida, olha que eu não queria ir, não é? Verdade. Não é verdade? É mesmo. Eu queria ir, mas não ouviu. Então antes, o Espírito Santo falou ao teu coração. Aleluia.